Olá a todos, sou o Thiago Toledo, SE de Produtos aqui na Tempest. A ideia aqui hoje é apresentar e demonstrar a solução Identity da CyberArk, tá? Eu separei aqui uma rápida introdução, tá? 2 ou 3 slides, rapidamente, e logo em seguida eu já entro nos detalhes do produto, tá? Então, qualquer dúvida pode me interromper aí a qualquer momento. Bom, nós estamos vindo aí com uma abordagem que é a identidade como um novo perímetro, tá? Ou a segurança da identidade como um todo, tá? A ideia é proteger todas as identidades, tá? E o usuário hoje, ele trabalha de qualquer lugar, né? Acessando aí de qualquer dispositivo. Então, quando nós falamos da identidade, né, às vezes nós não colocamos muito foco na nossa força de trabalho, né, e para alguns acessos e algumas credenciais específicas que são do dia a dia, né. Então nós temos que nos atentar aos acessos, né, como que o usuário utiliza essa credencial, onde que ele salva, né. Isso vale também para os nossos administradores, que nós temos ferramentas hoje, né, que sites que nós acessamos, na verdade, que às vezes o pessoal de suporte para acessar aquele fórum, para acessar alguma coisa ali que é necessária a credencial para acessar o site. Qual a credencial que ele está utilizando ali? Será que é aquela senha padrão? Será que ele colocou uma senha e salvou localmente no desktop? Então, são pontos que nós temos que nos atentar. E hoje, né, temos o ambiente híbrido, né, nuvem, cloud, temos nossas aplicações SaaS, então nós temos que nos pensar, né, em centralizar tudo isso e nessas atividades do dia a dia, tá? E dito isso, né, nós temos alguns desafios, né, quando a gente está pensando, né, na parte da identidade, né? Primeiramente, né, proteger a empresa aí sem o perímetro, né? Então, ela proteger o perímetro, né, como a gente fala aí da parte do remoto, né, que com a pandemia e tudo mais, né, o trabalho remoto aí virou uma realidade rapidamente, e com isso né, as camadas de seguranças, né, as proteções de segurança, pensando nessa nova forma de trabalho, se não foram adequadas, né? Então esse é um grande desafio que nós temos, e gerenciar as credenciais e anotações, né? Então, esses sites, né, do dia a dia, sites do pessoal de compra, site do fórum da equipe de TI, sites de banco, sites, né, do LinkedIn corporativo, né, do Instagram, que é compartilhado entre as equipes, né, de marketing ou quem utiliza. Então, é um desafio a gente gerenciar essas credenciais e anotações de formas gerais, tá? Eu tenho diversos exemplos que eu vou estar comentando um pouquinho mais para frente, mas isso é um grande desafio para a gente, né? E para começar aqui a falar do produto, né? Então eu segreguei aqui, né, a apresentação em módulos, tá? Onde eu vou apresentar e logo em seguida eu faço uma demonstração. Para começar aqui, né, os nossos dois principais módulos, o SSO e o MFA, onde a gente vai estar falando aqui do diretórios, né, centralizar os diretórios, né, do acesso contextual, da política contextual junto com a política de risco, né, o acesso externo sem VPN. Então nós temos aplicações on-premises que queremos compartilhar, nós podemos trabalhar, né, a solução nos permite fazer dessa forma. E também a parte, né, quando a gente fala do risco, temos aqui a análise de comportamento, né? Então vou estar falando sobre esses temas aqui quando a gente fala desses dois módulos, tá? Começando, né, quando a gente fala aqui do SSO, basicamente é o gerenciamento de acesso centralizado. Nós temos aí um único diretório, né? Temos uma única identidade para fazer login. E quando a gente fala de um único login, nós estamos falando de um único login para logar no desktop e para logar nas aplicações, né? E para isso nós temos aqui um catálogo, né, com diversas aplicações, onde a gente simplesmente seleciona e adiciona, né, a aplicação dentro do portal, e o usuário começa a ter acesso a todas as suas aplicações que ele tem direito, né?
E temos também aqui o portal de autoatendimento, tá? Então, né, mais uma vez, né, pandemia, acesso remoto, tudo mais. Caso o usuário precise, né, tenha que fazer o processo de reset de senha ou desbloqueio de conta, pelo portal a gente consegue estar aplicando aí, né, o autoatendimento, onde o próprio usuário vai realizar o reset de senha e o desbloqueio da conta, tá? E por fim aqui, esse aqui é um add-on da plataforma, tá, o App Gateway, né, onde ele nos possibilita fornecer o acesso externo de aplicações internas, tá? Basicamente é isso. Quando a gente fala, né, do SSO, nós estamos pensando aqui nos serviços de diretório, tá? A ideia é que a gente tenha um diretório unificado e consolidado, tá? Então, quando a gente fala de diretório, o próprio Identity, tá? Ele é um diretório, você pode utilizar ele como um diretório. Caso você tenha outros diretórios, nós podemos utilizar esses diretórios também, tá? Então, quando nós falamos aqui do diretório do Identity, tá? Então, né, ele é um diretório que você pode escalar aí para milhões de usuários, né? Seja para nossa equipe de trabalho, né? Para os nossos parceiros, para os nossos clientes, né? Para os clientes de vocês, na verdade, né? Possibilidade de integrar, né, facilmente os diretórios. Temos a possibilidade de estender o esquema, né, sem mexer aí nos diretórios locais. Então, dentro da plataforma, a gente consegue colocar campos extras ali para a gente trabalhar, né, sem precisar mexer no diretório, né, estender o esquema no caso do AD. Né. E os APIs, né? Então, a plataforma SaaS, onde você consegue aí, através de APIs, realizar inúmeras atividades, automatizar também inúmeras outras atividades. E nós temos aqui o protocolo SCIM, né, que vai estar atuando na parte de gerenciamento de usuários, grupos, né, provisionamento. Isso aqui foi a parte do SSO, tá? Vou estar falando agora um pouquinho da parte de MFA. A ideia do MFA é a gente aplicar uma camada extra de proteção. A gente vai aplicar aonde? Em todos os lugares. Então, seja no acesso ao portal, eu posso pedir um tipo de MFA. No acesso à aplicação, eu posso pedir outro tipo de MFA. Se o usuário compartilhar e for visualizar a senha de uma aplicação, eu posso pedir outro MFA. No acesso ao desktop, eu posso pedir também o MFA. Então, a gente vai aplicar o MFA em todos os lugares, tá? Quando a gente fala de opções, nós temos aí uma ampla opções, né? Uma ampla opções, tá? Mobile, ligação, SMS, QR Code, feed, OAuth, Rails, enfim, temos inúmeras opções quando a gente fala né, do que disponibilizar para o usuário utilizar. Nós temos o MFA baseado em risco, então, além do MFA baseado em contexto, né, eu consigo aplicar o MFA baseado em risco, tá? Então, eu vou criar um profile, né, uma linha base do usuário, e a partir daí eu começo a entender, né, a nossa IA, né, vai entender o comportamento do Thiago, e a partir daí classifica o risco, e a gente consegue pedir um MFA baseado no risco, tá? E também toda a parte de compliance, relatórios, visibilidade, né, vocês conseguem estar visualizando facilmente, tá? Quando a gente fala da nossa análise de comportamento, tá? A gente vai basicamente coletar, analisar e vamos visualizar tudo isso de uma forma centralizada dentro da plataforma, tá? A gente vai conseguir visualizar em painéis integrados, né, que a gente vai conseguir visualizar os riscos e as investigações. São painéis simples, né, onde a gente consegue trabalhar e visualizar, onde a gente vai clicando, vai fazendo drill down, vai montando os filtros, clicando aqui. Nós temos mais de 50 perfis, né, onde a nossa IA vai estar trabalhando para montar esse risco, tá? Temos nossa parte aqui de arquitetura, onde nós conseguimos estender, né, o que nós iremos coletar de log. Então, a gente consegue instalar sensores no ambiente e coletar outros tipos de logs, que vai enriquecer ainda mais a parte de análise, tá? Análise e investigação, e um ponto central, né, que seria dentro da própria plataforma, tá? E toda a parte de workflow, né, a gente vai conseguir automatizar, trabalhar com webhooks, as APIs, enfim. Então, quando a gente fala aqui da nossa análise comportamental, seria essa plataforma que eu estou mostrando para vocês já também, tá?
Separei alguma demo aqui para a gente estar mostrando, tá? Então, primeiramente, tá logado aqui, eu vou deslogar. Então, esse aqui é o nosso portal, tá? A gente consegue personalizar a imagem de fundo, personalizar logo, né? Enfim, tudo aqui é personalizado. Nesse meu exemplo aqui, eu vou logar com o usuário, onde ele vai simplesmente informar o seu e-mail e ele vai fazer o acesso. Ele vai fazer acesso que a gente chama de passwordless, né? Onde ele não digita a sua senha, né? E a partir daí eu consigo realizar o acesso ao portal, tá? Uma outra forma, né, de a gente fazer isso daí, eu vou usar o meu outro usuário aqui. O usuário fornece a sua credencial. E se o usuário esqueceu a senha, a gente disponibiliza aqui a opção para o usuário fazer o reset da própria senha. Se a senha, se a conta estiver bloqueada, ele também consegue iniciar por aqui essa parte de desbloqueio, né, onde ele clica aqui, fornece o fator de MFA e a gente reseta a senha para ele, tá? Uma outra forma de fazer acesso, né, é onde o usuário não digita absolutamente nada, tá? Ele vai pegar o aplicativo dele que está aqui no celular. Eu vou abrir aqui o meu autenticador de QR. Vou fazer a leitura do QR Code. Ele validou o meu usuário e agora está pedindo o meu MFA. E eu realizei meu MFA com sucesso. Quando eu abro o aplicativo, eu faço a validação, né, de biometria. No meu exemplo aqui, eu estou utilizando Android, então eu faço a biometria por digital, mas tem também a facial, tá, que você pode estar trabalhando. Isso daí é mais do celular, tá, as opções que a gente fala do MFA. Bom, apliquei o MFA no meu acesso, eu também consigo aplicar MFAs. Eu vou aplicar o MFA no acesso à aplicação. Então, quando eu clico para fazer o acesso à aplicação, me solicitado um outro MFA. Tá? No meu exemplo aqui são essas opções, mas a gente pode colocar mais ou menos opções dependendo do tipo de acesso. Tá? Temos o MFA, bom, na aplicação, beleza. Quando a gente fala do diretório, tá? Só faltou um ponto aqui. Essa aqui é uma aplicação, tá? É uma aplicação local, né? Quando eu clico para fazer o acesso, ele tem esse fator extra de segurança, essa camada. Quando eu faço o login, tá? Essa é uma aplicação on-premise, mas ela está configurada com o app Gateway. Então eu consigo acessar ela externamente, tá? Então a própria aplicação já cria essa URL, faz essa proxy reverso, e quando o usuário clica, ele acessa a aplicação interna de qualquer lugar que ele estiver, tá? Quando a gente fala de diretório, tá? Esse é um usuário que está dentro do meu diretório do ident, tá? No meu cenário aqui eu também tenho um AD, tá? Onde eu instalei o conector e todos os meus usuários AD conseguem fazer o acesso à aplicação. Se eu tivesse o meu Azure AD, eu posso usar ele como meu diretório, né? Quando o usuário fosse fazer o login, ele ia fazer o redirecionamento ao portal da Microsoft e a partir daí a Microsoft autentica e volta para mim e eu consigo fazer o acesso, tá? Então a parte de autenticação fica no caso do Azure AD, tá? Pode ser o Google, entre outros aí, tá? Temos a opção de estender o esquema. Então quando a gente vai aqui em Personal Profile, nós temos as informações do usuário, tá? A aplicação ela vê qual que é o idioma do browser e aplica o idioma, tá? Nós temos aqui os atributos adicionais, né? Onde a gente consegue, aqui no meu exemplo, uma pergunta de sim ou não, né? No caso que o usuário não tem celular corporativo. Temos informação onde o próprio usuário coloca, né? Digita a informação. E tem campos que a gente pode colocar onde o usuário não visualiza, tá? Eu tenho um exemplo aí do centro de custo, onde aparece no perfil, mas não aparece aqui para o usuário visualizar isso.
né, uma escolha que a gente pode fazer. Temos campo de data, né, então daria para colocar aqui data de início, ou quando quer sair de férias, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? E quando a gente fala de aplicações, né, então o próprio usuário consegue adicionar aplicações, o administrador consegue também adicionar aplicações e já aparecer a aplicação no portal do próprio usuário. Conseguimos recomendar aplicações aí que são do uso e, né, vamos dizer assim, opcional. E o usuário pode clicar aqui e adicionar conforme a sua necessidade, ou ele simplesmente aqui vem em busca e adiciona as suas aplicações, tá? O administrador também pode fazer isso de forma administrativa, né, onde é uma senha única, né, usuários compartilham a mesma senha e a aplicação cai aqui no portal e ele só clica e acessa. Já mostrei, tá, pode faltar só a parte do UBA. Então o UBA, tá, pessoal, quando a gente fala aqui do MFA, da CSO, ele vai criar o perfil base do usuário, né, vai demorar aí mais ou menos 14 dias, tá, mais ou menos, 14 dias. E a partir daí, né, nós vamos conseguir visualizar, tá? Estou ligando aqui como administrador, a gente vai conseguir visualizar as informações, né, de risco do usuário. Então aqui ele já tem uma tabelinha, né, onde eu vejo facilmente qual o usuário, né, que já criou, tem informação suficiente aí para ele criar o perfil. Então temos alguns usuários como sem risco. E quando eu falei ali de estender o esquema, né, que seria o usuário, adicional attributes, nós temos aqui o centro de custo, onde é uma informação oculta, né, que pode estar trabalhando aí somente com o gestor, né, o gestor pode estar gerenciando esse usuário, então você pode delegar isso para os seus usuários. Então todo mundo que fazer parte dessa organização e você for declarado como administrador da organização, então você consegue delegar, né, essa administração para os gerentes ou os líderes por objeto dentro da aplicação, tá? Também isso é possível. E quando a gente fala do UBA, tá? A gente consegue aqui, por exemplo, pegar esse usuário e aqui investigar ele no portal do UBA. Então eu quero ver, né, fazer uma investigação desse usuário. Eu simplesmente seleciono o usuário e clico em investigar. Aí ele já vai trazer aqui para mim as informações, né, do usuário, tá? Ele já traz o filtro aqui certinho pra gente, né? Sistema operacional, né? Geolocalização. Só faço de um lugar, né? Então tem poucos dados aqui relacionados a isso. Reset filters. Apply. Não deixou. Então aqui nós temos a parte de Insights, onde nós temos diversos dashboards bacanas para estar acompanhando, tá visualizando, tá? Então a parte de uso, aplicação, overview, baseado aqui em risco. Então ele vai trazer os dados aqui para a gente, é bem bacana, tá? Então a gente consegue fazer essa investigação, consegue ter essa visibilidade, tá? Temos diversos dashboards, facilmente a gente escolhe e trabalha com eles, tá? Aqui, né, a parte do Explorer, né, onde eu consigo fazer minhas buscas por qualquer coisa, trabalhar com filtros, né, e aqui ele já traz para a gente, né, um resumo, né, quando nós tivemos análises de segurança, né, então tipos de login, então a gente já consegue ter uma visualização, fazer filtro aqui por semana, por dias, por horário, né, eu vou clicando, vou montando os meus filtros, quero ver como é que tá, como não tá. Então simples e fácil a gente trabalhar com os filtros aqui. A parte, né, de geolocalização, aqui eu só estou em um local, né, então ele só mostra uma localidade dos meus acessos. E aqui são os dados em si. Tá? Uma coisa legal de adicionar aqui, né, aqui é para acompanhamento mesmo, né? É uma tabela que ele chama aqui, uma coluna chamada Risk Distribution. É bem bacana a gente
acompanhar, eu coloco ela aqui. Então, ele fez o cálculo aqui do Thiago nesse acesso nesse dia com 53, né, o risco do Thiago. E como é que ele fez esse risco? Então, nós temos aqui, ó, o dia da semana e o horário e o dia, foi como ele calculou o risco. Aqui teve a parte de SEO. Então, dependendo do acesso, dependendo da nota do usuário, aqui vai ter, né, os detalhes do acesso, tá? E quando a gente fala aqui também do UBA, tá? Toda a parte de integração de API, temos as integrações, não lembro se era aqui, não é aqui, acho que é API mesmo. Não é API, é no Response Automation. A gente consegue trabalhar, né, com as notificações, trabalhar com API Hook, então é bem bacana, né, a gente ter essa ação dentro da ferramenta. Temos a parte de risco, tá, onde nós estabelecemos aqui o nível de risco, né, a gente vai montando aqui nossa tabelinha, nosso risco. Temos os fatores, né, o que mais influencia no peso, né, quando vai ser feito o cálculo, tá? Então, para mim aqui, ó, o fingerprint é muito importante, né? Já o dia da semana já é médio, né? Dia das semanas é baixo e o horário para mim já é médio. Então você vai montando conforme a sua necessidade, né? Conforme as regras de negócio, tá? Então isso aqui seria o UBA, tá, pessoal? Eu trouxe aqui alguns prints, tá? Quando a gente falou da parte de mobile, né? Então quando o usuário instala o mobile, ele vai ter acesso a todas as suas aplicações aqui. Ele consegue visualizar as aplicações, os seus dispositivos, ver as suas senhas, né, que são aqui os tokens, né, fazer a sua autenticação por QR. E aqui é um exemplo, né, de quando eu fiz o login no portal, né, isso aqui é o que aparece no celular do usuário. Ele escolhe o número e aprova e realiza o acesso, tá? Isso aqui, essa questão aqui é para a gente trabalhar evitar o ataque de MFA fatigue, tá? Então aparece o número e o usuário precisa selecionar o número, tá? Basicamente é isso. Tranquilo? Qualquer dúvida, por favor, estou à disposição, tá? Avançando aqui, nós temos outros módulos dentro da aplicação. Nós vamos falar agora do SWS, que é basicamente gravar, auditar e proteger o acesso em aplicações web, tá? Nós temos o LSM, né, que seria gerenciar o ciclo de vida, né, com automações, né, e governança dos dados nas outras aplicações, tá? Vou ter mais exemplos um pouquinho mais para frente. E a parte aqui do Endpoint Authentication, tá? A gente vai trabalhar com MFA e autoatendimento no desktop do usuário, tá? Quando a gente fala do ciclo de vida, tá, do usuário, basicamente a gente vai fornecer o acesso a aplicativos em nuvens, móveis e locais a partir de um ponto central, onde eu vou trabalhar com o provisioning, né, dos usuários na aplicação na outra ponta, né, eu posso excluir, atualizar, pegar os dados, né, automatizar a parte de licenciamento, né, quando a gente fala de governança, licenciamento, automatizar, um exemplo bacana que eu uso é o do Office 365. Quando o usuário entra, é criado o usuário para ele, a gente provisiona lá na Microsoft, já adiciona a licença ali do Word e o usuário começa a utilizar. Se o usuário é promovido, né, vira gerente, muda de cargo, a gente consegue também automatizar. O Thiago agora é líder, então o líder precisa ter acesso à ferramenta de Project. Então isso tudo a gente consegue automatizar dentro da aplicação, tá? A gente consegue ter, né, um ponto central, né, quando a gente fala de informações, tá, do RH. No sistema de RH a gente consegue puxar dados específicos de lá e centralizar aqui dentro do Identity, tá? E, enfim, a gente consegue trabalhar com as aplicações padrões de mercados e também customizar, né, as integrações, tá? Quando a gente fala do Endpoint Authentication, tá? Vou ter uma demo rapidinho para vocês também, mas aqui é só para já ilustrar, né? O usuário vai ter ali a parte do esquecer a senha e a parte do MFA dentro do desktop, tá? O nosso outro módulo é o Secure Web Session, onde basicamente a gente vai ter gravação e auditoria das sessões, tá? O usuário clica para fazer o acesso, a gente faz a configuração e toda a sessão é gravada, tá? Tudo isso com auditoria
as informações são indexadas, eu consigo realizar buscas, tá? Então, acesso gravado com auditoria, bem bacana. Vou mostrar para você. Eu não tenho no meu tenant isso, tá? Mas eu consigo, separei aqui um GIF bem bacana com essa demonstração. E durante esse acesso, tá, eu tenho duas outras funcionalidades dentro aqui do SWS, que é garantir a autenticação contínua, tá? Nós temos duas formas de autenticação contínua. De um timer, né, de um tempo basicamente, onde eu vou lá e peço o MFA do usuário, simples assim. Tá? A segunda forma ela é baseada já no smartphone, onde nós utilizamos aí o pedômetro, né, quando o usuário sai de frente do computador de uma sessão privilegiada, né, com o Continuous Authentication, a gente identifica que o usuário saiu de frente da estação e já realizamos o bloqueio, né, o logout do usuário. Tá? E também nós temos a possibilidade de proteger as sessões, né? Então impedir que o usuário tire print, impedir que o usuário realize download. Então, nós temos diversas proteções, né, dentro aqui da SWS. Tá? Essa é uma funcionalidade, tá, que não é para todas as aplicações, são para aplicações sensíveis e críticas, onde a gente consegue trabalhar com todas essas funcionalidades. Tá? Bom, nossa demonstração. Então, esse aqui é o acesso do usuário, tá, onde ele vai clicar aqui para fazer o acesso ao Salesforce. Uma vez que ele clica, né, o nosso plugin valida, né, valida a configuração que está funcionando e informa o usuário que vai ser gravado. Tá? Repare que apareceu aqui um ícone vermelho. E quando o usuário troca de aba, ele não grava. Ele só grava a sessão que nós configuramos. Tá? Então, o usuário pode ter diversas abas aqui e ele consegue utilizar, né, normalmente aí sem interferir. Então, o que é gravado somente é a aplicação alvo. Tá? Quando a gente vai visualizar, todos os acessos são indexados, eu consigo realizar buscas, né, eu consigo ver aonde o usuário clicou. Se o usuário alterou um campo, né, eu consigo ver o valor antigo e o valor novo que ele colocou. Então, esse aqui é um perfil, tá, onde o auditor vai estar acessando. As informações são criptografadas de ponta a ponta, né? Isso é feito localmente, e a partir daí a gente envia para a nossa nuvem. Os dados atualmente são armazenados, não tem custo, tá? Então, enquanto estiver licenciamento conosco, não vai ter custo de licenciamento. Pode ser que mude na renovação, tá? Essa é uma abordagem que eles estão vindo hoje com essa funcionalidade. Então, todos os dados são armazenados na própria nuvem e não tem custo hoje, tá? Quando a gente fala do, né, avançando, tá, para o próximo módulo, pessoal, né, a gente vai falar agora do módulo do WPM, tá, que é o Workforce Password Manager. A ideia dele aqui é, né, eu costumo brincar que é o LastPass corporativo, né, que a gente vai trabalhar com o nosso plugin e a partir dali a gente vai ajudar o usuário a melhorar a experiência de usuário dele, né, quando a gente vai falar dessa funcionalidade, tá? Uma pergunta, né, quando a gente fala dessa funcionalidade é onde os seus colaboradores armazenam as senhas corporativas. Né? As aplicações que têm o SSO, beleza, né, é a sua única credencial, é aquela que você utiliza. Mas nós temos aplicações que não é possível utilizar o SSO, né, aplicações de banco, aplicações lá onde o pessoal realiza compras, né, faz ali a parte de manutenção, né, o site ali que o pessoal de suporte acessa para coletar informações, para ver alguma coisa, né? Então, essas credenciais não são possíveis através do SSO. E onde é que eles armazenam essas senhas? Será que eles usam a mesma senha corporativa dentro dessas outras senhas? Né? Essa aqui é a pergunta. Né? Bem provável, eles devem talvez ter uma senhazinha padrão, né? Aquelas senhas que a gente sabe, né? O exemplo lá da Microsoft, né? Aquela senha deles do password, onde muda umas letras. Nas empresas, eles acabam colocando o próprio nome da empresa, arroba, né? Enfim, tem uma modificaçãozinha ou outra ali. Então, essa é uma senha fácil de ser quebrada, né? Ou quando o usuário até mesmo usa essas senhas, ou ele usa uma senha forte, mas ele salva no seu, né, documentos, né? Sem criptografia. A equipe de TI não tem visibilidade, né? A equipe de SI, né, não tem essa visibilidade. Então, é um pouco mais complicado, né? E nós temos aqui outras duas opções, né, que são melhores do que essa daqui que eu acabei de comentar,
que é utilizar o gerenciador de senhas do navegador. A experiência do usuário é bem bacana e ficar salva num único ponto ali que é dentro do navegador. Ou está utilizando os gerenciadores de senhas pessoais. Então são essas duas opções, né, quando a gente fala que são melhores do que essa daqui, a gente acaba comparando. E a ideia do WPM é substituir esses caras. Vou estar mostrando para vocês já já. E bom, só salientando, né, quando o WPM, né, ele vai estar ajudando bastante nas aplicações onde o SSO não ajuda, né, onde não é possível realizar. Né, como eu comentei, temos diversos exemplos aí de aplicações que não suportam o SSO. Então, a ideia do Password Manager é armazenar, acessar e compartilhar credenciais de forma, primeiramente, centralizada com acesso seguro, tá? E temos a opção, além de centralizar, dar um acesso seguro, de compartilhar a senha. Às vezes você cria ali aquele acesso ao fórum, né, da equipe de TI, e você quer compartilhar com a sua equipe. Mas você faz o quê? Copia e cola a senha, você salva no TXT. Não, você pode fazer por dentro da aplicação, né, compartilhamento dessa senha de forma centralizada e segura. Tudo isso com visibilidade e controle, tá? Então, principais características: gestão centralizada, armazenamento seguro, compartilhamento de acesso e validação do usuário, onde eu posso compartilhar com o Thiago a credencial e quando ele clica para ver, eu valido que o Thiago é o Thiago. Eu posso pedir um fator de MFA. Então, tenho essa validação de usuário. As senhas são criptografadas, né, de ponta a ponta. Temos aquele gerador de senha, né, onde nós vamos apoiar o usuário a criar senhas fortes. Uma diferencial bem bacana que é a transferência de propriedade, né? Então a aplicação, quem fez o onboard da aplicação foi o próprio usuário. Então quem é o dono daquela aplicação é o próprio usuário. Ele compartilha. Né? E se aquele usuário sai da empresa, o que acontece com aquela aplicação? Né? Então nós temos aqui essa transferência de propriedade. A gente vai ter uma lista. Basicamente, normalmente, né, ela vai para o gestor da pessoa. Ou a gente cria uma lista de prioridades. Primeiro para você, né, caso a pessoa esteja indisponível, vai para outro. E assim sucessivamente. Tá? Tudo isso com auditoria de acesso. Tá? Bom, como é que funciona? É basicamente uma extensão do navegador. Está utilizando lá o exemplo do LastPass corporativo. Tá? Então, basicamente, é o mesmo conceito, é a extensão no navegador. Vamos ajudar a gerar senhas complexas. Nós temos um diferencial aqui, quando você tem um PAN on-premise da CyberArk, em vez de salvar as senhas na nuvem, né, do Identity, nós podemos salvar dentro do seu PAN. Tá? Então esse seria um diferencial legal. Vamos para a demonstração. Tá? Então, beleza. Deixa eu só deslogar agora, vou logar novamente com o nosso usuário de teste aqui, que é o Silvio. Passwordless, melhor experiência possível, usuário acessa sem pedir senha. Simples, rápido, fácil. Uma vez com o usuário logado, aqui no meu exemplo, são todas as minhas aplicações. Dependendo da quantidade de aplicações, às vezes acaba tendo difícil você estar visualizando e organizando. Tá? Então, nós temos aqui diversos filtros já prontos. Né? Eu tenho aqui o compartilhado comigo, eu tenho todas as aplicações e também eu consigo trabalhar com as minhas tags. Tá? Então, eu crio as tags. Pois isso aqui eu uso para minha demonstração e é um aplicativo de compras. Então, eu crio essas tags e depois eu vou lá e busco. Quais são as minhas aplicações de demonstração? São essas aqui. Tá? Então eu consigo trabalhar onde eu organizo minhas aplicações por tags. No futuro vai ter uma atualização onde eu consigo trabalhar por abinhas. Tá? Isso aqui vai estar como abas aqui. Eu vou conseguir arrastar, vai ser mais simples. Hoje é assim. Tá? Beleza, então o usuário está com a aplicação. Ele clica para fazer o acesso. O próprio plugin já faz a ingestão da credencial
né, e o usuário faz o acesso, simples assim. Deixa eu fazer um logout, beleza? E caso a credencial ainda não exista, tá? O que eu faço? O usuário vai vir em sign in. Quando ele for, não é sign in, criar uma conta, né? Vamos dizer que a conta não exista. Ah, tá. Ele pode fazer, tá, o login. Ele pode fazer o... Eita. Ele pode fazer o login por aqui, tá? Né? Igualzinho lá o LastPass corporativo. Quando ele vai criar uma conta, tá? Nós temos um diferencial aqui, né? A facilidade, melhor experiência do usuário. Botão direito, gerar senha. Então aqui eu controlo, né? Eu vou criar uma senha forte, copio, e aqui eu colo, tá? Então basicamente quando o usuário vai criar uma senha nova, ele consegue criar dessa forma, tá? Com o auxílio aqui do plugin, ou ele vem aqui, né? Também consegue estar gerando, criando uma credencial nova, tá? Eu já fiz o logout. Vamos imaginar que o usuário fez o login aqui, tá? Eu tenho outro exemplo aqui do GoToMeeting. Aqui é essa senha. O nosso portal pergunta. Aqui no meu exemplo, ele já está lá? Já está. No meu exemplo, né, não era para estar aqui, mas é exatamente essa mesma telinha, tá? Onde eu vou adicionar a credencial. Estou fazendo o onboarding da aplicação dentro do meu portal. Fiz esse onboarding. Deixa eu ver se eu excluir ele, deixa eu adicionar de novo. Não sei se vai ser uma boa fazer isso dessa forma, mas sim. Vou dar um reload. Vou dar um reload aqui. Vamos adicionar. Quero adicionar aqui, ó. GoToMeeting. Oh, Jesus. Vamos lá. Vamos de novo. Eu queria mostrar para vocês aqui. Acho que eu cliquei errado. Mas assim já foi. Então, sim, vou adicionar a aplicação. Vou fazer o onboarding dessa aplicação. Ela já apareceu aqui. A minha credencial está aqui. Então, né, eu fiz o onboarding da aplicação. Ele pegou o logo ali. Não ficou bonitinho, mas ele pegou o logo. E o próprio usuário fez o onboarding da aplicação. Tá? Deixa eu só clicar aqui de novo. Deixa eu remover esse cara. Uma outra forma, tá? É quando o próprio usuário vem aqui e busca pela aplicação. Né? Se já tiver aqui nos recomendados, for uma aplicação, né, que no GoToMeeting, acho que é... Não, GoToMeeting, Zorro não é. O Zoom, enfim, a gente consegue colocar aqui já para o usuário simplesmente clicar e adicionar. Ou ele vem aqui, né, realiza a busca. Eu tenho já ele aqui na minha lista, baixinho, aqui, facinho. Clico para adicionar. Já tem um ícone mais bonitinho, né? A única diferença aqui é que a primeira vez ele precisa colocar a credencial, né? Ali a gente fez de forma onde fez o onboard, né, pelo plugin, ele já adicionou quando eu digitei. Aqui eu adiciono manualmente, tá? Um último exemplo aqui. Estou com logout. Beleza. Então vamos dizer que o usuário faça login na sua conta pessoal do Gmail, tá? Ele vai perguntar, né, para adicionar. Quando eu clico em Yes, eu tenho uma regra impedindo que o usuário faça onboard de contas pessoais. Simples assim. Então, eu consigo impedir que o usuário adicione suas contas pessoais para dentro do nosso cofre, tá? E se o usuário, né, persistir, vier aqui e digitar... Na verdade, não é isso, é isso. Não, é no SAP. Vier e digitar aqui. Malandrão, né? Usuário malandro. Agora vai. Não vai. Tá? Então, eu consigo identificar e impedir que o usuário faça
onboard de credenciais pessoais aqui dentro do cofre, tá? Do cofre do Identity. Acho que eu só não comentei, né, quando nós temos aqui os recomendados, nós temos aqui as aplicações onde nós podemos adicionar aqui, por exemplo, um workflow. Então, o usuário quer utilizar o Instagram corporativo, ele clica aqui em Request, né, que a gente já preparou, onde ele vai pedir aqui para uma janela, né? Pô, vou fazer uma campanha aqui, eu preciso de acesso ao Instagram corporativo. Então, ele inicia aqui o período, coloca os detalhes, vai passar pelo workflow, as pessoas vão aprovar e a partir desse momento ele consegue o acesso, né, e faz o acesso de forma transparente, sem saber a credencial. E caso você já tenha o LastPass, KeePass no ambiente, nós já temos aqui prontinho, tá? Onde a gente consegue importar essas credenciais para dentro da nossa solução. Tá? Fácil, simples e fácil. E por último, nós temos aqui os nossos itens seguros. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, casos de usos. Tá? Senha de Wi-Fi. Né? Como é que você compartilha sua senha de Wi-Fi hoje? Aqui a gente consegue compartilhar de forma centralizada. O usuário clica aqui, vê a senha, visualiza e conecta. Ainda temos um adicional que é os campos. Né? Então, se precisar de suporte, e-mail, com quem que eu falo, posso adicionar qualquer informação aqui para apoiar o usuário e melhorar a sua experiência, caso ele tenha algum problema. Tá? Caso eu queira compartilhar license keys de forma simples, segura e centralizada, eu poderia vir aqui e adicionar minha tag, license key. Nova tag. Ele adiciona aqui, eu tenho acesso às minhas license keys. Tá? Senha de admin local. Né? Então, se você quiser centralizar, ter uma outra forma de compartilhar a senha com a sua equipe, você pode estar compartilhando a senha local aqui. Usou, vai lá, reseta, coloca a senha nova aqui e assim segue o jogo. Tá? Temos exemplo aqui de um firewall. Né? Às vezes você precisa ali de um usuário local, né, que não tem SSO. Mais uma vez, é aquele client server. Onde é que você coloca essa credencial? Aqui dentro. Você pode estar centralizando as informações aqui. Adicionar tags. Fácil achar depois. E compartilhar diversas outras informações. Como gateway, DNS. No client, marca a opção X para você utilizar. Não utiliza proxy. Esse é o link para download. O IP do cluster de gerência é esse cara aqui. Então você consegue colocar essas informações todas aí. Temos um exemplo aqui de um certificado. Né? Às vezes tem a sua equipe de dev, né? Você tem o seu certificado, você quer compartilhar com a equipe. Você consegue colocar aqui e também compartilhar com eles. Tá? Só esqueci de falar uma coisa aqui na parte das aplicações, que é um grande diferencial. Né? Que é a parte de compartilhamento, onde eu vou compartilhar minha credencial com o usuário numa janela de tempo específica e eu falo se o usuário pode ver a senha ou não. Tá? Então, basicamente seria isso. Vou só logar aqui com esse outro usuário para mostrar para vocês a experiência de acesso. Esse usuário, por exemplo, não está com o perfil de MFA habilitado, tá? São diversos perfis. E aqui eu vou pegar as aplicações compartilhadas comigo. Vou clicar aqui. Vou ver quem compartilhou, até quando. E quando eu clicar aqui para ver as informações, ele me pede o MFA. Então eu consigo adicionar camada de segurança quando o usuário vai visualizar a senha. Tá? Ele pode simplesmente clicar aqui e fazer o acesso de forma transparente. E eu coloquei também MFA no acesso. Tá? Então, além de visualizar, no acesso à aplicação, ele vai ter que validar que é ele mesmo. Tá? Acho que eu passei por todas as demonstrações aqui que eu havia separado. Tá? Quando a gente fala de arquitetura, tá? O Identity ele é uma aplicação SaaS. Tá? Basicamente, é isso. A CyberArk é parceira da AWS, né? A aplicação está lá. A CyberArk ela é parceira Premier Tier 4. A AWS ela tem certificação SOC 2 tipo 2 com ISO 27001, tá? E a CyberArk também tem certificação SOC 2 tipo 2 com ISO 9001, tá? Toda a parte de criptografia, né? Tudo é criptografado, dados em descanso ou em trânsito. E nós temos aqui, nós atendemos a norma FISP, tá? Que é a eficácia aqui na parte criptográfica. Tá?
Comunicação através do protocolo proprietário, tá? Criptografado. Nós temos toda a parte de hardware, né, da própria padrão da indústria, mais a experiência CyberArk. Banco de dados criptografado, caso precise de acesso ao banco por algum motivo, né, break glass, né, alguma emergência, é feito através de permissão com o cliente e tudo isso é auditável, tá? Monitoramento e disponibilidade por conta da CyberArk, tudo está lá, tá? Então tem um exemplo aqui, né, do Identity lá, o HA, backup, atualização, tudo é por conta da CyberArk. E caso você tenha o PAN lá também, tá? Ele tem aqui que chama de Shared Service. Então o PAN vai estar utilizando o Identity como diretório, tá? Então nós temos esses serviços Shared Service quando você tem os dois produtos, tá? E nós temos o nosso conector on-premise, tá? Quando é que você vai estar utilizando esse conector on-premise? Quando você tem um AD, né, um AD on-premise. Quando você tem uma aplicação on-premise, você quer compartilhar né, externamente. Ou quando você tem alguma necessidade de autenticação via Radius, tá? Então o nosso conector, ele atua também como um servidor Radius, tá? Então você pode estar utilizando ele para validar. No mínimo 2 por ambiente, para garantir alta disponibilidade e balanceamento, tá? Caso você não precise, não tenha nada disso, não precisa de nada on-premise, tá? Tudo na nuvem, tá? Licenciamento, basicamente quantidade de usuários e os módulos que vocês gostariam de atuar, tá? Eu não fiz aqui o demo desse cara aqui, deixa eu fazer rapidinho. Eu havia esquecido. Então aqui é a minha máquina, feita lá com o agente, né, do Identity, né, para aplicar. Eita, tá offline? Acho que não tá não, né? Não deveria. Silvio.santos, password. Acho que caiu minha internet. Tá. Quando não tem internet, no celular do usuário tem o código, né, offline. Ele vai clicar lá em senhas, vai pegar o seu código offline para acessar o computador. Colocou o código, ele faz o acesso. Então eu vou conseguir... Eu não vou conseguir demonstrar. Tá sem internet mesmo. Deveria ter. A parte de self-service, né, do portal autoatendimento. Então ali, se o usuário esquece a senha, ele já consegue fazer o reset, né, mas precisa de internet, obviamente. E para os acessos offline, ele utiliza o celular, né, com o código OTP. Que quando ele adiciona, né, o celular dentro do Identity, isso já aparece automaticamente para ele. Tá? Então, basicamente, quantidade de usuários, os módulos que vocês têm interesse. E a Tempest tem toda a parte de serviço, implementação e gestão da tecnologia. Tá? Para não estender muito mais, falar rapidamente um pouquinho aqui da Tempest. Tá? Hoje nós estamos aqui com mais de 500 pessoas, tá, no ambiente, para até atualizar o slide. Com a matriz aqui em Recife, com diversas unidades aí espalhadas, né, pelo Brasil e pelo globo. Temos projetos, né, e clientes a nível aí global, né, em diversos países. E aqui nós temos alguns dos nossos clientes. Tá? E hoje, tá, aqui é um resumo muito rápido, tá, do nosso portfólio, para vocês terem uma ideia de como a gente pode ajudar vocês. A gente está vindo com a abordagem do nosso portfólio pensando aí no NIST, tá? Então nós temos aqui identidade, proteção, detecção, resposta e recuperação. Tá? Com o primeiro passo aqui da parte de identidade, né, olhando para o nosso portfólio, são os nossos serviços de pentest, banco de horas para todos esses serviços aqui. Tá? Avançando mais um pouquinho, nós temos aqui o nosso SOC, né, onde vai estar atuando em diversas pilares dentro do NIST, né, na parte de identidade, proteção, detecção e resposta. Os nossos serviços, né, de ADS, né, que é a gestão de dispositivo de segurança. Parte de suporte técnico, caso você tenha uma equipe, só pega o suporte conosco, você não precisa do nosso ADS. Né? Tem a parte aqui do GVGC, né, a gente vai atuar na parte de conformidade, né, PETs, tudo mais. Toda a parte de ferramentas de segurança, tá? Parte de CASB, EPP,
firewall, borda, enfim, nós atuamos aqui com esses parceiros quando a gente fala dessas tecnologias. E avançando mais um pouquinho, nós temos aqui o nosso serviço de Threat Intelligence, atuando aí, né, com Asset Recovery, investigação, takedown, monitoração de VIPs. Temos resposta a incidentes, então caso você tenha algum incidente no ambiente, a gente faz toda a resposta a incidente e a forense, tá? Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigado. Qualquer dúvida à sua disposição. Até mais.